paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs, que Deus possa derramar a sua graça, a sua força e o seu poder sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo, e eu tenho uma palavra de Deus para meditar convosco. E essa palavra se encontra na primeira epístola, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo de número 6. Vamos meditar na palavra de Deus e a mensagem será curta, mas o tema da mensagem é o Evangelho e o dinheiro. 6 pontos importantes a observar neste texto. Diz assim a palavra de Deus: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, como nós podemos já observar no texto, o qual acabamos de ler, o Evangelho, meus irmãos, de Jesus, é um Evangelho que traz a simplicidade de Deus. É um Evangelho que revela o sentimento de Deus para a humanidade. É a expressão de Deus para o seu povo, para os seus filhos, para os seus servos. E nós vemos que a menção deste texto aqui é refutar, meus amados, as mensagens, as pregações que têm sido divulgada, anunciada e pregada no mundo todo. E o apóstolo Paulo aqui, orientando o seu filho na fé, Timóteo, ele dá essas direções para tomar. Agora observe, meus irmãos, que o Evangelho, ele não é um Evangelho baseado na riqueza material. O Evangelho não é baseado, meus irmãos, na luxúria. O Evangelho não é baseado no que nós vemos hoje, em grande parte, em grande maioria do povo evangélico, não. O Evangelho, meus irmãos, é algo tão tremendo que ele vai de encontro ao nosso ego, ele vai de encontro à nossa pecaminosidade, ele vai de encontro aos nossos desejos carnais. Sim, este é o Evangelho, esta é a verdadeira palavra de Deus. Este é o verdadeiro ensinamento de nosso Mestre. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus irmãos, o primeiro ponto a nós analisarmos aqui, que vai de encontro com aquilo que é apresentado no meio da teologia evangélica cristã brasileira e também americana, é: nada trouxemos para este mundo e nada levaremos também dele. Veja que aqui nós podemos entender que quando nós viemos para o mundo, quando Deus, no caso, nos gerou e nos trouxe a vida, nós não trouxemos absolutamente nada. Nada, meus amados, nós trouxemos para este mundo. Aleluia! Glória a Deus. E isso aqui então já implica dizer que nós não podemos ser apegados a nada que existe neste mundo. A nada, meus amados irmãos, que é palpável deste mundo. Nada material, nem bens,
nem riqueza, nem dinheiro, nem roupa, nem comida, em nada, nem eletrodomésticos, em nada, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que nós não trouxemos nada para este mundo, e deste mundo nada poderemos levar dele. Aleluia, glória a Deus. O segundo ponto é o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, tendo sustento e roupa, sejamos felizes. Veja, meus irmãos, que hoje nós vemos um afogar ao coração dos homens. Vemos aqui uma correria, uma corrida para o materialismo. O mundo em si está virando materialismo muito mais do que era antigamente. Nós vemos, meus irmãos, as pessoas se degladiando, brigando, discutindo por causa das coisas materiais. Nós vemos as pessoas trabalhando somente, meus amados, para poder adquirir um móvel melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Veja, não é errado, meus irmãos, nós desejarmos ter alguma coisa boa, não. Mas agora nós nos prendermos a isto é o que torna errado. Nós não podemos gastar toda a nossa vida em busca daquilo que dá prazer à nossa carne, em busca daquilo que dá satisfação às concupiscências dos nossos olhos, aquilo que traz, meus amados, inveja às pessoas. As pessoas, na maioria dos cristãos, eles querem obter os bens materiais para ser aplaudido pelos crentes, aplaudido pelas pessoas, como se isso identificasse que Deus está conosco, como se isso fosse uma marca de Deus dizendo, olha, eu sou contigo, mas com A e com B eu não sou, porque eles não são abençoados financeiramente. Não, irmãos, escute a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Oh, glórias ao nome do Senhor. Isto é evangelho, isto é a palavra de Deus. Nós tendo, meus irmãos, uma casinha boa, um lugar para descansar esta carcaça, este corpo humano, nós temos alimento para nos comer diariamente, meus amados. Isso nós temos que nos contentar, porque é isto que a palavra de Deus nos diz. Não deixa Satanás colocar no teu coração em tu gastar toda a tua vida somente trabalhando e não adquirindo nada no reino de Deus. Gastar a tua saúde, gastar o teu tempo somente querendo adquirir as coisas materiais desta terra. Oh, aleluia! A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que se nós nos contentarmos com o sustento e com que nos vestir, é para nós ficarmos contentes. Oh, glória a Deus! Isto é evangelho. O primeiro ponto é nada trouxemos e nada vamos levar. O segundo ponto é, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Glória a Deus. O terceiro ponto, desejo de sempre querer mais dinheiro. Isso chama concupiscência louca e nociva, leva à perdição e à ruína. Aquele desejo obsessivo de sempre querer ter mais, ganhar mais, adquirir mais, conseguir mais. A Bíblia chama isso de concupiscência. Desejo da carne forte, um desejo que não se contenta, um desejo que não sente prazer com aquilo que já tem. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. Quanto ganha um salário, a pessoa não se contenta e ela quer 2, quer 3 salários. E quando alcança o segundo, terceiro salário a mais do que ganhava, ela quer 4, 5, 6 a mais do que ganha. Meus irmãos, a Bíblia chama isso de concupiscência.
louca e nociva. Isto não vem da parte de Deus, isso não vem do coração de Deus. Isto é uma armadilha do diabo, isto é uma armadilha de Satanás. Para quê? Para te levar para longe da palavra e da vontade de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isso leva a pessoa à perdição, e nós temos vários exemplos na palavra de Deus sobre isto, sobre a cobiça do dinheiro. O desejo forte por riqueza, por bens materiais, levam a pessoa, o crente, à perdição e à ruína. Aleluia, glória a Deus. Seja contente com aquilo que Deus te deu. Seja alegre com aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz que a cada dia trata o seu próprio mal, ou seja, o outro dia não nos pertence, mas pertence a Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele alimenta as aves do céu. Deus faz crescer o lírio no campo, que é roupas muito mais belas do que o próprio Salomão se vestiu. Deus, meus amados, Ele sustenta a natureza, Ele sustenta o cosmo, Ele sustenta a terra, Ele sustenta os peixes do mar. Deus, Ele sustenta os animais, muito mais de Jesus. Ele tem cuidado de nós. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do Senhor. Uramanda gamashuri bikanda gamashanda gamahaya. Oh, glória a Deus! Não deixa Satanás te levar por este caminho de perdição, por este caminho incessante de ter sempre mais dinheiro, de querer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é uma ilusão, meus amados irmãos, criada pelo governo. O governo está escravizando as pessoas por causa do dinheiro. Aleluia! Veja que alguns anos atrás não tinha tantos sites aí anunciando de como ser milionário, de como ganhar 30, 40 mil por mês, divulgando alguma coisa na internet, ou até mesmo, meus amados, participando de alguma coisa na internet. Veja, agora tudo está sendo desbloqueado, todo mundo pode ser rico, todo mundo pode ter dinheiro, todo mundo pode adquirir 100, 200 mil reais por mês. Veja, estamos chegando na era, meus amados, do anticristo. A era do anticristo é uma era de prosperidade material, é uma era, meus amados irmãos, que até mesmo há mais pessoas pobres. Elas vão poder adquirir riqueza, elas vão poder adquirir bens materiais. Veja, esta é uma ação do diabo, esta é uma ação de Satanás. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não caia nesta armadilha do mal. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O quarto ponto, a Bíblia Sagrada diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e faz desviar da fé em Deus. Por quê? Veja, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males e ela desvia o crente da fé. O que é fé? Fé é confiança absoluta no eterno. Fé é confiança absoluta na palavra de Deus. Fé é a pessoa depender exclusivamente de Deus. Mas quando a pessoa se inclina para o dinheiro, para o mamon, ela deixa de confiar em Deus e passa a confiar no dinheiro. Ela trabalha em função só do dinheiro. A palavra adorar, meus amados, significa serviço, significa se prostrar, ou seja, uma pessoa que vive somente a trabalhar para adquirir bem, adquirir dinheiro, ela está adorando isto, ela está servindo isto, ela está gastando a sua vida, a sua saúde nisto, e não está, meus amados irmãos, enchendo o seu celeiro na presença de Deus, não está adquirindo riqueza na presença de Deus, não está adquirindo riqueza no reino de Deus, ela não está investindo no reino de Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. A Bíblia chega a dizer, Paulo explicando isso em uma de suas cartas, diz: olha,
Aquele que furtava, não furte mais, antes que as suas próprias mãos trabalhe. E sabe para quê que a Bíblia diz que é para trabalhar? Para que tenha com que repartir. O trabalho não é para você se vangloriar. O trabalho não é para você ficar soberbo, exaltado, não. O trabalho que Deus preparou para ti é para você ter com que repartir com teu irmão e com teu próximo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos se desviaram da fé e começaram a confiar no dinheiro e não em Deus. Quinto ponto está no versículo 11, deixa eu ler para os irmãos ver, e diz assim Paulo para Timóteo, olha bem Paulo dizendo, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Veja, o conselho de Paulo é, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge do quê? Foge, meus irmãos, de ser uma pessoa materialista. Foge de não se contentar com o que tem. Foge do desejo de sempre querer ter mais dinheiro e ter os olhos cheios de concupiscência. Foge do amor ao dinheiro. Foge da busca incessante por dinheiro e por bens materiais. Paulo está dizendo para Timóteo, ó homem de Deus, foge destas coisas. Este é o conselho que eu dou para ti. Foge disto. Te aparta disto, oh glória a Deus. Deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração. Não seja uma pessoa avarenta, uma pessoa que ame o dinheiro, uma pessoa que vive a sua vida somente para adquirir bens, adquirir riqueza, não. Hoje Deus pode pedir cabo da tua vida, pode pedir cabo da tua alma, e o que tu tens para dar em troca? Uramai amandara shuramakandara sharamagaya. Lamanto kovalaya selvilaya mandaramashura magai. E calamando corbinel viassar bilashuri mikovasaya mandarashara magaya. A Bíblia está dizendo para o homem de Deus, para a mulher de Deus, foge disto. Te aparta disto. Oh, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque aqueles que estão na carne não conseguem entender estas coisas. Aqueles que estão na carne não conseguem absolver esta mensagem divina. Aleluia! Olha o que Paulo escreve, meus amados irmãos, deixa eu ler rapidamente. 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz assim. Olha o que Paulo diz. Capítulo 2, e no versículo de número 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Escute, porém o homem natural julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Olha o que termina o texto: nós, porém, temos a mente de Cristo. Veja, o homem natural, ele refuta esse tipo de mensagem. Ele não aceita este tipo de mensagem. Por quê? Porque ele é natural. Ele é humano, ele é carnal, ele está preso nesta dimensão. O seu corpo ainda não foi crucificado, não morreu a velha natureza. Oh, aleluia! Glória a Deus!
Mas Paulo diz para Timóteo no versículo 11, no capítulo 6 de 1ª carta a Timóteo, diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Aleluia. Meus amados, o 6º ponto para encerrar esta mensagem. O 6º ponto está também no versículo 11, que diz assim: segue a justiça. Olha o conselho: segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Oh, aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor. Paulo está dizendo: Timóteo, te apega nos frutos do Espírito Santo. Timóteo, te apega nos frutos do Espírito de Deus e segue eles, segue eles, segue eles. Oh, aleluia! Glória a Deus. Timóteo, não seja pregador da prosperidade, Timóteo. Timóteo, não comece a pregar um evangelho, Timóteo, que não foi o próprio Cristo que te ensinou, não foi as Escrituras que te ensinou, não foi o Espírito de Deus que te ensinou, não fui eu, Timóteo, que te ensinou este evangelho. Aleluia! Isto é evangelho de Jesus, isto é a palavra de Deus. Aleluia! Veja, meus irmãos, eu encerro esta mensagem aqui dizendo: o evangelho e o dinheiro, e o amor ao dinheiro, e a concupiscência louca e nociva ao dinheiro, não se funde, não se combina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Glória a Deus. Tudo que tu escuta de mensagens contrárias a esta palavra de Deus não vem do coração do Eterno. Amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem, meus amados, que tinha para vos transmitir da parte do Senhor. O evangelho e o dinheiro, 6 pontos a observar. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que esta palavra frutifique em teu coração. Compartilhe esta mensagem, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e Deus estará abençoando a tua vida, a tua casa, o teu ministério e a tua vida espiritual. Amém.